A expansão islâmica. Após a morte de Maomé, em 632, os sucessores do profeta, que eram chamados de califas, deram continuidade no processo de expansão do islamismo. No século VII, o Islão espalhou-se pela Península Arábica, Oriente Médio, Norte da África, Sul da Europa e Anatólia, atual Turquia. O mapa na tela mostra a expansão do islamismo. Em marrom escuro, difusão até a morte de Maomé, de 622 a 632. Em marrom, expansão durante o Califado Ortodoxo, de 632 a 661. Em marrom claro, difusão durante o Califado Omíada, de 661 a 750. E assim, os árabes muçulmanos foram espalhando a doutrina criada por Maomé. E ao longo dos séculos, eles foram conquistando muitos territórios, inclusive a Síria, Egito, Pérsia e a Palestina, que é a terra dos judeus. Contudo, o judaísmo e o cristianismo continuaram sendo permitidos dentro dos territórios conquistados pelos árabes. O cerco de Jerusalém, de 614 d.C. Os bizantinos e os samaritanos perseguiam os judeus frequentemente, e isso resultava em inúmeras revoltas. Então os bizantinos desenvolveram propagandas religiosas antijudaicas. Em 135, o imperador romano Adriano tinha proibido os judeus de entrarem na cidade de Jerusalém, exceto uma vez por ano, durante o feriado anual de jejum, chamado Tisha B'Av. Em 438, a imperatriz bizantina Licínia Eudóxia, a esposa de Teodósio II, revogou a ordem de Adriano, e os judeus puderam entrar novamente na cidade. Mas com a propaganda antijudaica, feita pelos cristãos católicos, a proibição foi restabelecida. Dessa forma, havia poucos judeus na cidade, durante o início do século VII. Várias revoltas eclodiram, e em 613, os rebeldes judeus se aliaram com os persas, que lutavam contra os bizantinos. O Shah Khosrou II, do Império Sassânida, tinha nomeado Sharbaraz como general, e ordenado que ele conquistasse as áreas controladas pelos bizantinos no Oriente Médio. Então o exército persa, aliado com os rebeldes judeus, tomou Jerusalém sem enfrentar praticamente nenhuma resistência. Neémias, o líder dos revoltosos, foi nomeado governante da cidade, e então ele começou a projetar a construção do terceiro templo de Jerusalém. Porém, alguns meses depois, houve uma revolta cristã que dominou a cidade. E na peleja, Neémias acabou sendo morto, juntamente com seus 16 conselheiros e muitos outros judeus. Entretanto, o general Sharbaraz sitiou e retomou Jerusalém em 614. Cerca de 17.000 cristãos foram mortos pelos persas. Além disso, milhares de outros foram feitos escravos, e o número aproximado chegou a 35.000 cativos. Segundo o monge Antíoco Estratego, os judeus ofereceram ajuda a alguns deles, caso se convertessem ao judaísmo e negassem a Yeshua. Porém, os prisioneiros recusaram-se a fazer isso. Com raiva, os judeus decidiram comprar alguns cristãos, para que depois pudessem executá-los. Mas em 617, os persas resolveram mudar a sua política, e passaram a apoiar os cristãos. Talvez pelo fato de existirem muitos seguidores de Yeshua na região da Pérsia. Um fato interessante é que a luta por Jerusalém estava apenas começando, pois no decorrer dos séculos, haveria muitos conflitos pelo domínio da Cidade Santa, nos quais envolveriam muitos reinos.